Olá, querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo à nossa videoaula e hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente interessante e importante que é o conceito de cura interior, que nós muitas vezes temos trabalhado isso dentro das nossas igrejas, tem sido ensinado isso tem sido ensinado isso aos membros da nossa igreja, mas o que vem a ser necessariamente é a chamada cura interior e como nós podemos proceder para que isso aconteça, para que realmente haja cura de alma dentro de nossas igrejas, aos nossos membros, às pessoas que nos procuram. Como que o aconselhamento pastoral pode colaborar para que essa cura da alma, possa realmente acontecer dentro de nossas igrejas? Primeiro vamos compreender o que é a cura da alma. É um processo de reconstrução emocional experimentada sob a orientação do Espírito Santo, acrescentando-se que não há nenhuma tentativa de abater a psiquiatria ou desvalorizar a sabedoria da psicologia comum. O que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma ação milagrosa de Deus, que age por meio da intercessão da igreja, que age através do grande mover da presença de Deus, que vai ao encontro de pessoas que sofreram traumas profundos, que foram muitas vezes, passaram por situações de abuso na infância, que passaram por situações de grandes tormentas, que carregam dentro de si dores profundas na sua alma e que podem ser visitadas poderosamente pelo Espírito Santo, ali naquele mover de Deus através da sua igreja, onde essa pessoa ela é acolhida, onde essa pessoa ela é amada e então Deus começa a mover e a trazer cura sobre a vida dessa pessoa. A cura interior leva o indivíduo ao arrependimento pessoal à medida que for sendo revelada essas chagas emocionais e assim o indivíduo pode perdoar a si mesmo, aos outros, superar a decepção de ter convicção de que o nível em que ele se encontra ou encontra-se é superior ao qual estava quando tais experiências dolorosas foram vividas. Trocando em miúdos, isso significa que é a experiência do indivíduo com a cruz de Cristo. É a experiência do indivíduo de encontrar Jesus, de olhar para si, de reconhecer os seus pecados, reconhecer as suas mazelas, reconhecer quem ele é sem Cristo e abrir o seu coração para que Cristo possa realmente encher a sua vida e ministrar através dessa presença poderosa, cura sobre o coração ferido, sobre as experiências ruins do passado. É a experiência da nova vida, de se tornar uma nova criatura, uma nova criação, como diz lá na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios 5,17. Afinal, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, os traumas, as decepções ficaram para trás, os abusos ficaram para trás. E em Cristo é uma nova criatura. Gostaria então de aproveitar esse momento e pensar na figura de Jesus, do Cristo, como sendo esse exemplo ou esse modelo de conselheiro. Chama sua atenção para essa experiência do poço de Jacó, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e nós vamos ver a maneira como Jesus interage com essa mulher e pegarmos essa experiência como modelo para a abordagem prática do aconselhamento cristão. Vamos juntos. Primeiro, Jesus estava junto com a samaritana em seu ambiente de conflito e de dor dela, ou seja, o poço. É interessante que Jesus, ele vai no momento em que essa mulher vai estar ali, sozinha, porque ela sofria o desprezo das demais mulheres daquela região.
Ela não era uma mulher vista como uma mulher querida, pelo contrário, parece que a fama dela não era muito boa, porque ela já tinha mais de um marido, então ela se sentia envergonhada, ela se sentia excluída, ela não se sentia digna de estar junto com as outras mulheres, e então ela opta por ir ao poço buscar água no momento mais quente do dia, quando ela tinha certeza que não haveria mulher nenhuma ali retirando água para levar para casa. E é justamente no seu ambiente de dor, no seu ambiente de conflito, no seu ambiente de problema, de dificuldade, que Jesus se apresenta. Olha só o que Deus está falando conosco, olha a maneira como o Senhor está nos ensinando, que nós precisamos dar um passo em direção a um ambiente de dor, ou seja, aqui pode caracterizar o ambiente físico, mas pode caracterizar também a condição emocional, ou seja, nós irmos para compreender o ambiente emocional em que essa pessoa vivencia. 2. Jesus conduz a conversa dentro do contexto para permitir que a mulher tenha naturalidade em expor suas crenças. Ele começa a conversa dizendo: dá-me de beber. Estavam ali na beira de um poço. Haveria pergunta melhor para fazer ou pedido melhor para fazer? Mulher, por favor, eu quero tomar água, eu estou com sede, você pode me dar de beber? Essa pergunta é provocativa, porque logo em seguida a mulher vai dizer: mas por que você, sendo judeu, pede água para mim, uma mulher samaritana? É lógico que Jesus está provocando ela justamente para que ela possa, dentro dessa provocação, abrir o seu coração, expor as suas crenças limitantes, expor as suas feridas, expor aquilo que ela tem dentro de si, e a conversa vai progredindo. Jesus traz a ela uma palavra de confrontação. Chame o seu marido. Olha que coisa interessante. Jesus sabia quem era aquela mulher, sabia o contexto em que ela estava vivenciando, mas ele dá a oportunidade dela mesma abrir o seu coração e confessar os seus pecados, confessar a situação em que ela vivencia. Ela fala com a própria boca. E isso é importantíssimo no aconselhamento pastoral. Quando o nosso aconselhando, ele se depara com a sua própria realidade. E ele expõe a situação em que ele está vivenciando com a própria boca. Ele pronuncia aquela situação, o contexto em que ele está vivendo. Jesus permite o diálogo em meio à confrontação. Ela começa a dizer sobre, desvia o assunto, parece que é uma coisa que não tem nada a ver, começa a falar sobre o lugar de adoração, aqui, acolá. Jesus começa a ministrar a essa mulher, falando para ela: olha, vai chegar o dia em que não vai ter mais esse monte, não vai ter mais aquele monte, porque os verdadeiros adoradores, o Pai procura, são adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus começa a conduzir a mulher a um assunto mais profundo, a uma realidade espiritual mais profunda. E Jesus dá a ela a palavra de revelação. Há toda uma preparação, há toda uma conversa, há toda uma oportunidade, e agora Jesus traz a ela uma palavra de revelação. Qual é a palavra de revelação? Eu sou o Messias, eu que falo contigo. Percebe, querido, que no final das contas o nosso trabalho de aconselhamento é chorar com as pessoas, é abraçá-las, a fim de que elas possam experimentar o grande amor de Deus pela vida delas. Jesus, ele se deixa se colocar na mesma posição ali, na mesma realidade, não posição social, mas a mesma realidade que aquela mulher samaritana estava vivenciando, com o propósito de revelar salvação àquela mulher. Salvação não só da sua alma, né? Vamos dizer assim, mas a salvação das suas emoções, a salvação da sua dignidade, a salvação dela como pessoa. Jesus, ele trabalha com a mulher, com perguntas provocativas, confrontando a realidade em que a mulher estava vivenciando, mas com muito amor, a fim de que no final ela pudesse receber essa palavra: eu sou o Messias, eu que falo contigo. No processo de
aconselhamento pastoral, nós vamos vivenciar isso. Ou seja, dar a oportunidade às pessoas de falarem, confrontar as pessoas na sua realidade de pecado, mas tudo isso cercado de muito amor, cuidado, né, com esse objetivo. O sinal da cura é quando ela deixa o pote de água e ela volta e compartilha com os outros quem a curou. O processo de aconselhamento pastoral também visa isso, ou seja, o dia do testemunho, o dia em que aquele vaso de vergonha, aquele vaso de desonra, aquele vaso que a mulher carrega consigo, que é o vaso que simboliza a realidade que a mulher vivencia, a realidade de dor, a realidade de exclusão dela, vai ficar ali deixado como uma simples lembrança no deserto, que vai ficar para trás, porque agora essa mulher, ela é renovada a partir do encontro que ela tem com Cristo, e ela então passa a se tornar aquela que proclama o Cristo que ela conheceu na beira do poço. Cada um de nós fomos encontrados por esse Cristo em realidades diferentes da vida, em momentos diferentes da vida, com o propósito de nos tornarmos pessoas conhecedoras desse Cristo, para nos tornarmos pessoas proclamadoras desse Cristo que salva, que transforma, que cura, que restaura. Portanto, Jesus é o pastor que vai ao encontro da mulher que sofre. Jesus é o profeta que traz uma palavra de revelação sobre a condição daquela mulher. Jesus é o pastor que cura as feridas da alma e transforma a condição moral e social da mulher. Uma mulher mal falada e rejeitada é transformada numa missionária. Você já ouviu essas histórias acontecendo em algum lugar? Você já ouviu essa história acontecendo em algum lugar? Pois bem, essa história é a história do Deus que faz, do Deus que age, do Deus que transforma. Testemunhos como esses são em vários lugares, em várias igrejas, em todo lugar onde Deus está agindo, onde nós nos encontramos com um Deus que faz, com um Deus que transforma, um Deus que muda a realidade. Testemunhos como esses podem ser conhecidos em todos esses lugares, porque um encontro com Cristo é o que faz realmente a diferença e é o que realmente cura a nossa alma e que transforma a nossa vida. Terminamos essa aula por aqui, com essa pastoral e com esse grande desafio para você, para o seu ministério como conselheiro de Deus, como aquele que vai proclamar a mensagem de Deus para a salvação e transformação de muitas vidas, em nome de Jesus.